Conquista voltou com tudo e simplesmente passou por cima do Invencível sem dó. Agora fica aquela dúvida pesada. Será que o Mark vai sobreviver a isso? E mais, o Omni-Man ainda tem alguma chance de ser perdoado pela própria família ou já era de vez? E é aqui que a coisa começa a ficar séria de verdade. Esse episódio entrega redenção, conflito e muita tensão. Então já se prepara porque vem a análise do episódio mais brutal dessa temporada. Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, sem exagero nenhum, esse episódio aqui de Invencível foi simplesmente o melhor da quarta temporada até agora. E facilmente um dos melhores da série inteira. Que episódio absurdo, cara, de verdade. Hoje eu vou falar tudo o que aconteceu, então já vem comigo nessa análise completa. Mas antes, rapidinho, se inscreve no canal, na moral, ativa o sininho, dá aquele like pra ajudar. E é isso, sem mais enrolação, vamos falar do que interessa, né? Invencível, bora. Torne minha morte dolorosa para que os outros aprendam e se tornem mais fortes com ela. Não vou recompensar seu fracasso. Você ainda tem trabalho a fazer. Puta merda. A hora da guerra finalmente chegou. Esse episódio já começa adaptando dois momentos importantes das HQs, Invencível Retorno e a edição 71. A chegada do Omni-Man nesse ponto da história vem justamente dessa fase, cara. E tem um detalhe importante aqui, esse especial, o Retorno, existe para explicar a transição entre a edição 70 e a 71, principalmente coisas como a mudança no uniforme do Mark. Se você ler direto a 70 e a 71 sem esse especial, você vai ficar meio perdido. Tipo, quando exatamente o Omni-Man encontrou o Mark? Porque na edição 71 ele já aparece recrutando o Tech Jack sem mostrar esse encontro direto. Então, nesse ponto, a série mandou muito bem, né? Organizou tudo até melhor do que nos quadrinhos. Agora presta atenção nesse detalhe. Se você ainda tinha dúvida da importância do Invencível nessa guerra, cara, esquece isso. Ele é essencial. Claro, né? Ele não é o mais forte no meio disso tudo, mas é uma peça fundamental para a guerra. O que mais me chamou a atenção nesse começo foi o encontro entre o Omni-Man e a Deb. Isso aqui ficou muito bom, ficou até melhor do que nos quadrinhos. Nas HQs, a Deb basicamente chora e não aceita as desculpas. Já na série não é assim. Aqui ela despeja tudo que estava entalado na garganta dela. Raiva, dor, mágoa, tudo vem à tona. E melhor, a cena é só os dois. Nos quadrinhos tem o Mark e o Oliver, né, por perto, mas aqui não, cara. É só o Nolan e a Deb. E isso aqui pesa muito. Ela se sentiu usada, traída, teve medo dele e não só pelas mortes que ele causou, cara. Ele destruiu o casamento deles. Na cabeça dela, o homem que ela amava nunca existiu na verdade. Ele morreu no momento em que ele se mostrou realmente. E quando ela diz que falhou em transformar ele em humano, que ele é só uma cópia, aquilo acerta o Nolan em cheio. E aqui entra um ponto muito importante. Tem coisa que não dá pra simplesmente perdoar e seguir em frente, galera. O Omni-Man quer redenção sim, mas isso pode levar muito tempo. Afinal, as coisas que ele fez pra Terra não são coisas fáceis de apagar, né? Ele foi o cara que matou os Guardiões do Globo, fez mal a muitas pessoas e matou inúmeras pessoas e também acabou com a vida dele no geral, né? Tanto o casamento da Deb quanto a família dele no todo. Só que ao mesmo tempo, a série ela deixa claro o impacto que a Deb teve na vida do Nolan. Afinal, o Nolan viveu 1000 anos, né? Ou aparentemente isso, mas ele só passou 20 anos com a Deb e mudou completamente. Isso se conecta muito, cara, com a parte da Guerra Invencível. Afinal, eles são o único universo que o Nolan e o Mark não são vilões. Justamente porque a Deb é o fator crucial para que isso não aconteça aqui nesse universo, cara. Isso aqui é cinema pra caramba. E isso ainda pode mudar? Pode, mas provavelmente ainda tem muita coisa para acontecer. Uma observação aqui é que a Deb, comparado às HQs, aqui ela tem muito mais relevância e importância para a história. Eu diria que ela é um pouco sem sal, para ficar mais claro para todo mundo aqui. Então, não dá para levar mais a fundo, né, mais adiante a relação dela com o Omni-Man, ou até talvez fazer ele ser perdoado aqui agora com essa personagem por conta da construção dela. Ela não é igual à das HQs. Então, não faria tanto sentido a redenção do Nolan nessa parte dessa forma, né? Afinal, nas HQs, ela também não aceita ele logo de cara na primeira parte que ele pede desculpas. Só que aqui, no caso, é muito mais impactante. E mesmo sem luta, essa cena foi muito incrível. Foi muito bom ver o lado humano dessa história. Porque no fim, não importa só o personagem, né? Não importa só o Nolan como personagem, todo mundo gosta dele. Importa como a história dele é contada. E nisso, a série superou muito os quadrinhos. Agora bora falar um pouco do Tech Jack. O encontro do Ellen com o Tech Jack também foi diferente. Nos quadrinhos, o Ellen e o Omni-Man vão até a casa dele e um vizinho diz que ele está em uma estação espacial. O nome dele lá é Zack Thompson. O Zack, um adolescente que encontrou uma nave geldariana com um alien que passou a armadura para ele. E essa armadura é tipo uma mistura de Lanterna Verde com Besouro Azul. Depois disso, ele ajuda os geldarianos, protege a Terra e ganha uma estação espacial própria. Para chegar na estação, ele usa um portal que fica dentro de um armário na casa dele e o pai dele virou tipo uma espécie de cara de suporte, ele que ajuda nas missões.
E a armadura dele, como é que é? Ela não é comum, ela é biotecnológica, é ligada ao sistema nervoso dele, é simbiótica. Tem armas, tentáculos, resistência absurda, regeneração e propulsores. Na guerra, ele chegou a enfrentar 2 invencíveis ao mesmo tempo e venceu. Matou os 2. Isso aqui não é qualquer coisa, cara. Já na série mudaram o personagem, já não é Zack, é Zoe. Ela também matou uma variante do invencível e continua sendo extremamente poderosa, cara. Mas mudaram o gênero. Isso não muda tanto a importância do personagem. A única coisa que incomoda aqui é o fato da armadura ser um pouco mais simples visualmente, mas provavelmente é por conta de animação, né? Para facilitar isso aqui, ó. Inclusive, fizeram isso com dinossauros, também reduziram os detalhes, provavelmente por conta disso aqui também. Aquele vilão que ela enfrenta é o The Walking Dead. O nome já lembra um pouquinho, né? The Walking Dead, que também é obra do mesmo autor, do Robert Kirkman. Por isso a gente vê várias referências aqui. Ele faz parte da Ordem, aquele grupo que já apareceu aqui antes, ou seja, não é qualquer inimigo, cara. Isso ainda vai ter muita importância daqui pra frente. A despedida do Mark e do Oliver foi muito mais desenvolvida na série. A Debbie fez um jantar, né, em família, trazendo aquele sentimento de lar, né, de volta. E a casa vazia no começo simbolizava algo quebrado. Já esse momento mostra que ainda existe família ali. Sobre o Paul, nos quadrinhos ele quase não aparece. Já aqui ele tem mais presença, né? Até os meninos, o Mark e o Oliver, gostam bastante dele. O Nolan também visita o Art e mesmo com medo, o Art tem coragem de dizer pra ele que não vai fazer um novo uniforme pra ele. Isso mostra como a série tá dando mais peso para as ações do Nolan, cara. Já que o Nolan achava que ia chegar na Terra, ia pedir desculpa pra todo mundo, ia ficar por isso mesmo. Mas a gente sabe que não é assim, cara. O Nolan cometeu várias atrocidades pela Terra, com a família dele, com os heróis, com o mundo, né? Então isso tem consequências. O Oliver também mudou, cara. Nos quadrinhos ele idolatrava o pai. Aqui existe uma resistência, cara, uma mágoa. E tem algo mais aí, cara, que também não foi totalmente explicado. Agora vem um ponto importante, a gravidez da Eve. Ela não contou pro Mark antes e também não contou agora, com ele indo pro espaço. Será que se ele tivesse essa informação, talvez ele nem tivesse ido pro espaço? Me conta aqui embaixo o que você acha sobre isso. Agora sim, a parte mais importante do episódio. Invencível versus Conquista. Os Viltramitas tinham um espião na coalizão que avisou tudo, cara. Logo após o Mark e os aliados saírem da Terra, a nave deles foi destruída e 3 Viltramitas aparecem. Entre eles, o próprio Conquista, cara. Que personagem absurdo. A luta no espaço começa, o Nolan tenta proteger os filhos do Conquista, mas quem sai na frente é o Oliver. Ele já vai tentando bater no Conquista de todas as formas, o Conquista dá um tapa nele, ele já fica logo quebrado. O Alien e a Zoe estão se virando ali contra os outros 2 Viltramitas e aí a luta só escala. O Oliver começa a perder a respiração e ele vai para um planeta próximo para respirar, né? E o Conquista vai atrás dele. A cena dele aparecendo atrás do Oliver, cara, é muito tensa. E depois disso, é violência pura pra tudo quanto é lado. O Mark chega, agarra o pescoço do Conquista e mesmo apanhando, sendo arrastado, esmagado contra o planeta, ele não solta. E aí vem uma parte muito insana, cara. Ele arranca o dedo do Conquista com a boca, que é absurdo. O Conquista atravessa o Mark, causando um impacto muito grande no corpo dele e mesmo todo destruído, ele continua segurando o pescoço dele até matá-lo sufocado. Cara, isso foi muito, muito brutal. Isso foi insano demais. Um ponto para destacar aqui também é a animação da série. Nessa luta, dá pra ver que o episódio começa com a animação normal da temporada, né? Só que na luta ela tem alguns picos, né? Então, por exemplo, na cena em que o Conquista aparece atrás do Oliver, pô, a animação ali tá divina. E depois, mais pra frente, ela cai um pouquinho e depois melhora ainda mais. Então, é um ponto pra destacar, né? Porque a qualidade desse episódio tá variando um pouquinho. E tem um detalhe importante pra eu falar aqui, cara. Depois da primeira luta entre eles dois, o Mark, né? Ficou um pouco mais forte. Por isso, ele conseguiu vencer essa agora. Mas será que o Mark morreu? Não, cara. Dá pra ver que ele tava se mexendo ali. Só que agora o jogo virou completamente, cara. A coalizão perdeu seus principais aliados na guerra contra Viltron. Só que, temporariamente, né? O Mark vai se recuperar, mas isso eu explico no próximo episódio. E agora eu posso te garantir que a guerra começou de verdade. Paralelo a isso, Alien e Zoe conseguem se esconder na nave do Império. Vocês lembram que eles estavam lutando lá contra os Viltramitas? Eles deram um jeitinho de escapar. Chegamos a mais um final de episódio. Se você gostou, se você tá gostando dessas análises, tá gostando da temporada de Invencível, deixa aqui sua opinião. E eu também peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, porque você vai ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui. E é isso, né? Deixa o like porque ajuda pra caramba. No mais, é isso. Te vejo no próximo vídeo.